Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao evento de lançamento da versão 2022 do SolidWorks. Eu sou Renato Canali, técnico de pré-vendas aqui na UVW, e juntamente com os outros técnicos estamos apresentando as principais novidades dessa última versão. Eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês quais são as novidades da interface do usuário e também novidades sobre peça dessa versão 2022 do SolidWorks. Acompanhem as novidades. O SolidWorks 2022 ajuda você a ser mais produtivo com suas novas tecnologias na experiência do usuário. O conjunto submersível Nemo não está completo sem seus 4 propulsores submarinos instalados. No SolidWorks 2022, a pesquisa de comando é integrada ao menu de atalho da tecla S. Você pode até mesmo fazer com que o SolidWorks mostre os comandos para uma busca futura. A posição e a orientação dos propulsores foram calculadas com precisão, portanto, posicionamento a um sistema de coordenadas seria uma boa estratégia. No SolidWorks 2022, os sistemas de coordenadas podem ser definidos usando valores numéricos específicos, o que torna o posicionamento do segundo propulsor muito mais fácil. A exibição da origem está desativada no momento para melhorar a visualização da montagem. Com o SolidWorks 2022, utilizando a tecla Q como atalho, permite ativar rapidamente a geometria de referência de montagem ou peça, como planos, sistemas de coordenadas e origens, por exemplo. Os sistemas de coordenadas também mudaram sua forma visual e funcional. Agora, os eixos, os planos e até mesmo os pontos podem ser usados para criar esboços, vistas de seção, entre outras funcionalidades. Os propulsores precisam ser espelhados agora. Ferramentas usadas no dia a dia como esta são facilmente adicionadas à barra de atalhos com um simples clique. E o novo atalho da tecla Q funciona até mesmo durante a criação desses recursos. Muitos outros elementos da interface do usuário foram revisados, oferecendo uma experiência inovadora, informativa e visualmente melhorada. Essas mensagens aparecem em todas as opções do sistema e fornecem mais informações sobre as configurações. As mensagens ignoradas sempre foram fáceis de serem exibidas novamente, mas agora, ao passar o mouse sobre um item, revela toda a sua mensagem, tornando mais fácil de determinar se você gostaria de exibir a mensagem novamente. Os pop-ups de notificação, como este lembrete para salvar, por exemplo, tiveram suas aparências unificadas. Quando você precisa exportar um projeto com todos os componentes referenciados, não existe ferramenta melhor do que o Pack and Go. No SolidWorks 2022, você verá uma barra de progresso dando uma indicação de quanto tempo o processo levará, o que é muito útil para grandes montagens. O software CAD 3D mais amigável do mundo agora é ainda mais fácil de usar com essas valiosas novidades de experiência do usuário. Os projetistas necessitam cada vez mais criar produtos manufaturáveis usando uma variedade cada vez maior de formatos de arquivos. O SolidWorks 2022 torna isso mais fácil com aprimoramentos para formatos de malha, entre outras ferramentas que ajudam a visualizar e editar informações do produto. Esta válvula de esfera é perfeita para este painel de controle, mas a alça dela é muito simples para ser utilizada em um produto de luxo como o Nemo. O fabricante forneceu seus arquivos em formatos de malha. No SolidWorks 2022, trabalhar com esses arquivos é como trabalhar com geometria nativa, graças aos novos recursos de modelagem híbrida. A criação de recursos como chanfros, extrusões, planos de referência, entre outros, não exigem mais corpos intermediários e operações booleanas, por exemplo. A alça precisa de um alojamento para uma fechadura. Agora, no SolidWorks 2022, o comprimento da ranhura do assistente de perfuração pode ser definido pelas tangentes ou pelos centros dos arcos. Além disso, ao posicionar a ranhura, a tecla Tab alterna entre a orientação vertical e horizontal. A alça precisa de uma inclinação para sua fabricação. Uma inclinação bidirecional neste modelo seria mais interessante. No SolidWorks 2022, agora você pode criar inclinações em ambas as direções ao utilizar uma linha de partição, em vez de ter que criar 2 recursos de inclinação separados. Este arquivo de malha mantém 3 corpos, mas o fabricante precisa acessar os componentes individuais.
Agora, no SolidWorks 2022, o Pack and Go reconhece as referências criadas ao usar os comandos salvar corpos e dividir peça. Desta forma, você pode escolher quais arquivos você precisa sem ter que encontrá-los manualmente no Windows Explorer. Vistas de seção são uma ótima maneira de inspecionar componentes, mas às vezes não existe um plano adequado. Agora você pode especificar uma vista de seção de qualquer face cilíndrica, face cônica ou eixo do arquivo. Essa rosca de 22 mm é muito útil para uma prototipagem rápida, mas muitos detalhes para a fabricação tornam o arquivo grande e complexo. O novo Stud Wizard é uma ótima opção nesse caso, pois reconhece automaticamente o diâmetro do eixo e fornece uma lista de diferentes tamanhos de roscas e passos para utilizar. O Stud Wizard adiciona linhas cosméticas que podem ser utilizados como uma anotação 3D ou em desenhos 2D. No SolidWorks 2022, as propriedades específicas da configuração foram separadas em duas guias: Propriedades da configuração e Resumo das propriedades. Na primeira guia, as informações da propriedade são adicionadas exatamente como você espera. Agora você pode escolher a qual configuração elas serão aplicadas usando o menu suspenso. A guia de resumo de propriedades fornece uma maneira útil de comparar as configurações com base em uma propriedade customizada. Os projetistas às vezes não têm escolha dos arquivos que irão receber de um fornecedor, mas ainda precisam apoiar o projeto por meio de vários métodos de fabricação diferentes. O SolidWorks 2022 fornece as ferramentas que você precisa para realizar o trabalho com rapidez e eficiência. O SolidWorks facilita a criação de estruturas metálicas com sistema estrutural. A versão 2022 não fica de fora com as novidades para perfis secundários, elementos de conexão e muito mais. Membros secundários são definidos utilizando corpos estruturais existentes. Esses perfis verticais carregarão uma carga muito pesada, portanto necessitam de reforço extra. Criar vários membros secundários é rápido no SolidWorks 2022, agora que você pode selecionar um ponto e vários corpos. Todos os tratamentos de canto são intuitivos, definindo da mesma forma como antes, dando a você controle total sobre o resultado. Outra novidade do SolidWorks 2022 é a capacidade de definir ou inserir elementos de conexão. Eles são ótimos em perfis que são projetados para serem aparafusados em vez de soldados. Essas pernas precisam de uma base para que o berço possa ser fixado no chão. Basta selecionar o perfil e a placa é centralizada automaticamente na extremidade. Se um elemento de conexão não atender às necessidades do projeto, ele pode ser ajustado em tempo real. Esses perfis inferiores podem ser substituídos se estiverem danificados, portanto, um elemento de conexão é perfeito para essa situação. Definir a posição do elemento de conexão é fácil. Simplesmente selecione as faces dos perfis e em seguida utilize planos, que automaticamente centraliza a nova conexão. O elemento de conexão é inteligente e pode criar os furos nos perfis selecionados. Cantos e tampas de extremidade agora também são suportados para perfis estruturais no SolidWorks 2022 e são tão fáceis de definir quanto antes. O espelhamento é uma função muito utilizada. Agora, no SolidWorks 2022, você pode espelhar em dois planos ou faces na mesma operação. As operações como essa não exigirão mais dois recursos de espelho separados. O SolidWorks introduziu a capacidade de criar um flange de aresta circular de uma base não plana em 2021. Isso foi aprimorado para permitir que você edite o perfil do flange diretamente dentro do gerenciador de propriedades para que possa especificar o comprimento exato do flange que deseja. Os sistemas estruturais do SolidWorks possuem ferramentas poderosas e flexíveis. Com esses novos aprimoramentos para membros secundários, elementos de conexão, espelhamentos e chapa metálica, criar projetos estruturais será mais fácil do que nunca. Olá, meu nome é Ronaldo Matheus, sou do Departamento Técnico da empresa VW e estarei apresentando as novidades do SolidWorks 2022. Estarei apresentando a parte de montagem, a parte de desenho e importação.
O SolidWorks 2022 oferece uma maneira mais rápida de acessar os seus projetos desde o início. O modo Larger Design Review, ou seja, revisão de projetos grandes introduzido na versão anterior, oferece uma maneira mais rápida de abrir grandes montagens com poucas limitações. O grande e complexo subconjunto 6031 da Nemo Submersible abre em apenas 13 segundos, permitindo que você comece o trabalho mais rápido. A novidade na versão 2022 é a capacidade de abrir facilmente desenhos no modo de detalhamento de uma grande montagem, que esteja no modo de revisão de projetos grandes, a partir do botão direito do mouse. O modo de detalhamento é uma maneira extremamente eficiente de abrir e trabalhar em seus documentos de desenho existentes, assim como a abertura da grande submontagem da Nemo. O desenho é aberto rapidamente em apenas 21 segundos. Aqui o modo de detalhamento é um ambiente totalmente interativo, então para trabalhar com grandes desenhos que já tiveram suas vistas criadas. Bom, nesse ambiente você pode continuar detalhando o seu projeto, adicionando dimensões, notas, acabamento de superfície, tabelas e muito mais. A capacidade de acessar desenhos rapidamente a partir do modo de revisão de projetos grandes, desta forma, simplificará o modo como você trabalha com os projetos grandes e complexos. Além disso, na versão 2022 você também pode abrir submontagens no modo de revisão de projeto grande, neste formato leve. Isso garante que você não carregue nenhuma informação que você não vai precisar no momento. E sempre que precisar acessar os modelos totalmente resolvidos, você pode optar por abri-los com o botão direito do mouse em cima da sua submontagem ou peça. Desta mesma forma, você pode resolver uma montagem já aberta, no modo de revisão de grande projeto, e trazer resolvido. Agora, no SolidWorks 2022, é mais fácil mover componentes. Quando selecionamos na árvore do gerenciador de recursos, agora é apresentada uma triade que torna simples colocar um componente no local correto, com controles de X, Y e Z e a rotação de componentes. Aqui também, quando a gente clica em duas faces, ele vai abrir para mim a barra de ferramenta, que são os posicionamentos rápidos na versão 2022. Esta barra também oferece mais controle, apresentando a opção de fazer ajustes antes de adicionar um posicionamento, como alinhamento. Isso também vale adicionar posicionamentos de tipo circular, onde é possível bloquear a rotação deles antes de confirmar. Isso é útil caso precise permitir ambas as condições. Essa nova capacidade de adicionar esse controle extra durante o posicionamento torna mais rápido e simples construir posicionamentos em suas montagens. A ferramenta inteligente Pattern Driving Component, componentes orientados por padrões, fica ainda mais inteligente no SolidWorks 2022. Agora, quando você escolhe um componente para padronizar, o SolidWorks sempre escolherá as localizações alinhadas desse componente, ou você pode determinar como criar e posicionar os outros componentes. Mesmo alterando a localização do componente para um local diferente, o padrão ainda irá entender o ponto inicial do componente que você está padronizando. Isso significa que é muito mais fácil aproveitar os padrões existentes e recursos de assistente de furação para posicionar rapidamente vários componentes. Isso ajudará o hardware e irá rapidamente preencher o seu conjunto. Falaremos agora sobre as configurações. As configurações são uma maneira poderosa de criar versões alternativas de suas peças, montagem em um único documento. Você pode optar por ter configurações com alguns componentes incluídos ou excluídos e ter diferentes configurações com designers diferentes. Você também pode escolher usar configurações alternativas de outros componentes em cada configuração. As possibilidades são infinitas e à medida que as variações são feitas, acompanhar isso pode até se tornar complicado. No entanto, a novidade do SolidWorks 2022 é a nova tabela de configuração. Com esta tabela, torna muito mais fácil criar e gerenciar configurações. Na tabela, você pode adicionar novas configurações ao seu projeto e também pode optar por ativar ou desativar o estado de supressão de diferentes componentes. Da mesma forma, você pode especificar quais as configurações dos componentes utilizados na montagem usar em cada configuração da montagem principal. Os controles também facilitam a visualização de suas alterações enquanto você trabalha. Se você fizer alterações na configuração manualmente, como suprimir componentes que não foram incluídos antes, eles serão adicionados para a tabela também. A tabela de configuração também tem filtros para facilitar o foco no que é importante. Por exemplo, você pode querer ter certeza que as propriedades personalizadas para cada configuração são exclusivas para cada versão do conjunto.
E, finalmente, ao examinar uma lista de materiais, haverá casos em que os componentes de projeto não devem ser incluídos. Esta opção pode ser controlada a partir das propriedades do componente na montagem. No entanto, isso pode se tornar demorado para peças que normalmente não podem estar incluídas no material. Então, no SolidWorks 2022 é uma nova opção de configuração do nível do componente, onde você pode especificar que um componente deve ter essa opção habilitada por padrão. Com a opção Use em Bill of Materials, economizando o tempo de ter que alterar isso cada vez que o componente é usado. Essa foi algumas das melhorias do SolidWorks 2022, que também apresenta várias melhorias de desempenho e praticidade para garantir que você possa se concentrar na engenharia de seus projetos. SolidWorks 2022 Desenho. Empresas que precisam construir certo da primeira vez, sem margem de erro, isso significa comunicar-se claramente por meio do SolidWorks Drawings, e às vezes esses arquivos ficam enormes. Por 3 anos, o modo de detalhamento está evoluindo. Você pode até abrir suas maiores impressões em alguns segundos e trabalhar nelas sem sobrecarregar quaisquer peça ou conjunto, mesmo não tendo ele em sua máquina. Você pode adicionar e editar notas, encaixar um balão, organizar planilhas, adicionar dimensões, definir tolerâncias e etc. Mas a novidade em 2022, você pode inserir tabela de furos e vista padrões na paleta de vistas. Quando terminar, você pode salvar e até mesmo imprimir um PDF totalmente preciso. Bom, e os desenhos mais antigos que não são acessados há anos? Na versão 2022 do SolidWorks, foi estendido a capacidade de abrir qualquer versão anterior direto para o modo de detalhamento. Isso é ótimo, porque você sempre poderá abrir um desenho, mesmo se não tiver os modelos referenciados. Então, o que há mais de novo em desenhos? Que tal um novo menu auxiliar? Este menu, você pode alterar uma dimensão circular para diâmetro, raio ou linear. E para peças revolucionadas? A nova dimensão de diâmetro linear simétrico será útil. Essas são dimensões duplas, que podem ser aplicadas em um único clique em uma borda ou um eixo no modo múltiplo. Esse novo tipo de anotação permite uma vista limpa, eliminando linhas redundantes. O dimensionamento geográfico de tolerância, ou seja, o desenho, permite definir a função do recurso e como fabricar os componentes, para que eu possa mostrar claramente como deve ser a manufatura do meu produto. No SolidWorks 2022, foi introduzida uma interface totalmente nova para definir indicadores de tolerância geométrica. A entrada é intuitiva e o passo a passo está muito mais fácil. Há abas de especificações, zonas, features, filtros, características, referências, etc. Pode também adicionar indicadores, textos e compósitos, etc. Bom, um exemplo seria este projeto. Tenho muitas peças de soldagem, cada uma com sua própria lista de corte. São dados ricos, mas como faço para trazer isso em uma tabela de nível montagem? Bom, com o SolidWorks 2022, a opção Lista de corte detalhada está disponível para a lista de materiais de todos os tipos. Isso significa que você pode agregar várias listas de corte em uma lista de material de uma montagem, proporcionando mais flexibilidade e um controle maior. As listas pré-definidas são úteis para começar novos desenhos em um layout padronizado. Agora em 2022, a visualização Flat Pattern está disponível e há uma nova opção para alterar a visibilidade das linhas de dobra, aumentando sua capacidade de automatizar o desenho de suas peças de chapa metálica. Os desenhos adequados é um componente-chave para dar vida aos seus projetos. Adicione clareza aos seus desenhos, compartilhe sua intenção e conclua as tarefas mais rápido com o SolidWorks 2022. SolidWorks 2022 Importação. Ao colaborar com outras pessoas na execução de um trabalho de design focado em instalações, geralmente você precisa compartilhar seus dados de design usando formatos de arquivos alternativos, como o IFC. O SolidWorks 2022 tem se concentrado em melhorar a eficiência e a confiabilidade de salvar formatos de arquivo IFC para serem aproveitados por outras ferramentas de design. Além disso, o 2022 também melhorou a flexibilidade ao ler arquivos IFC. Agora, ao abrir um arquivo IFC, você pode escolher filtrar tipos de objetos específicos para importar, evitando a necessidade de abrir geometrias desnecessárias.
Por exemplo, sua tarefa pode exigir apenas paredes, o piso e os móveis do prédio. Tudo isso significa que os arquivos importados abrem mais rápido, mas também não contém geometria desnecessária e complexa para a tarefa que você precisa executar ao trabalhar com dados IFC. Outra novidade do SolidWorks 2022 é a capacidade de oferecer melhor suporte à exportação de formatos de arquivos DXF e DWG de arquivos de peças. Os componentes geralmente contêm informações de cores que são importantes para os processos de manufatura, como a cor do esboço, linhas de dobra e outras informações, e agora é possível incluir de acordo com as opções. Isso é extremamente útil para operações posteriores, onde as cores podem representar diferentes processos de fabricação ou parâmetros. O SolidWorks 2022 melhorou a maneira como você pode colaborar com outras pessoas, melhorando a experiência de importação e exportação para vários formatos de arquivos. Olá pessoal, sou Leandro, técnico pós-venda da empresa VW. Irei apresentar as novidades do SolidWorks 2022 referente aos temas melhorias gráficas, imagens administrativas e SolidWorks Inspection. Vem comigo? Mudanças cosméticas e de aparência acontecem regularmente durante o processo de design. A compreensão e atualização dessas mudanças devem acontecer independentemente de quando ou como você abre os seus arquivos. O SolidWorks 2022 agora resolve automaticamente os componentes leves que tiveram alterações gráficas ou de aparência, independentemente se algum recurso foi alterado desde que os componentes foram salvos pela última vez. Isso garante que seus componentes sempre aparecerão corretamente. O SolidWorks introduziu uma maneira única e simplificada de incorporar texturas complexas em seu projeto em uma versão anterior, aproveitando aparências únicas em faces, corpos ou componentes. Texturas podem ser criadas nessas superfícies para gerar geometria complexa rapidamente. O SolidWorks 2022 oferece maior desempenho e capacidade de resposta ao criar essas texturas muitas vezes complexas e altamente detalhadas, o que significa que você pode usá-las em mais lugares sem sacrificar o desempenho. Outra mudança gráfica no SolidWorks 2022 é a introdução de fios cosméticos baseados em texturas. Esses novos fios cosméticos, além de parecerem ótimos, tornam muito mais claro entender quais componentes possuem roscas. Essas roscas serão usadas para qualquer tipo de recurso que inclua roscas cosméticas também, desde roscas criadas manualmente até o novo recurso de pino e, claro, o assistente de furação. Finalmente, o desempenho é sempre fundamental para economizar o seu tempo. O SolidWorks 2022 aumentou a taxa de quadros ao gerar peças e montagens com arestas de silhueta em mais de 10%, economizando tempo com cada zoom, panorâmica e rotação. As imagens administrativas criam pacotes de instalação personalizados a partir dos arquivos de instalação do SolidWorks de origem. A versão 2022 traz novos aprimoramentos para esse processo que tornam as implantações mais poderosas e flexíveis. O SolidWorks 2022 oferece duas novas opções para implantar imagens administrativas: cliente remoto e compactado. Imagem administrativa do cliente remoto foi criado especificamente para usuários remotos. Ele baixa automaticamente a maior parte dos arquivos da instalação dos servidores SolidWorks em vez da VPN de sua empresa. Imagem administrativa compactada contém todos os mesmos componentes da imagem padrão, mas em um tamanho reduzido que permite o compartilhamento mais fácil. Manter a organização é fundamental para um esquema de implantação bem-sucedido. O SolidWorks 2022 permite criar vários grupos alinhados que refletem a hierarquia preferida de sua empresa. Arrastar e soltar torna a reorganização de itens fácil e conveniente. Cada subgrupo herda as configurações dos grupos pais. Isso torna a edição da imagem administrativa simples e reduz o tamanho do arquivo XML do usuário.
Neste exemplo, a maioria dos usuários não vão precisar que esses pacotes sejam instalados, então nós os desmarcamos nas configurações globais. No entanto, nossos usuários precisarão de acessar o servidor do SolidWorks PDM. E agora no SolidWorks 2022 podemos até criar uma Vault View após a instalação, não tendo a necessidade de executar scripts personalizados. Os engenheiros elétricos precisarão do cliente SolidWorks Electron instalado. Devido à estrutura alinhada do editor de opções, isso é feito marcando uma única caixa para todo o grupo. Agora no SolidWorks 2022, a interface do usuário fornece uma indicação mais clara de quais produtos elétricos serão instalados. Você ainda pode escolher implantar manualmente ou automaticamente, e é claro, essas guias refletem a estrutura alinhada da guia configuração, tornando-a conveniente para implantar para os usuários ou grupos corretos. O SolidWorks 2022 torna a criação, edição e implantação de imagens administrativas fácil e poderosa, com melhor suporte para pacotes de softwares, ferramentas organizacionais aprimoradas e novos tipos de imagens flexíveis. Monitorar a geometria é a chave para garantir a consistência com seus produtos. Vamos ver como o SolidWorks Inspection 2022 automatiza as operações de controle de qualidade. A versão autônoma do SolidWorks Inspection conta com PDFs 2D e arquivos de imagem para iniciar o processo de balonamento. Vamos iniciar um novo projeto, escolher um template pré-definido. Agora em 2022, o suporte para tipos de arquivos adicionais foram introduzidos, incluindo o NX e os desenhos nativos SolidWorks muito esperados. Aqui você pode iniciar o projeto importando um desenho de SolidWorks diretamente para o aplicativo independente e em seguida extrair informações relevantes da peça, como descrição da peça, número da peça e revisão atual. O mesmo método de extração inteligente é usado para reunir as características dimensionais e de tolerâncias necessárias para este relatório. A partir do bloco de título, uma nota de tolerância é adicionada e extraída com apenas um clique. Você verá que o SolidWorks Inspection identifica o símbolo GDIT, precisão e indicadores de tolerância geométrica, que serão todos transportados para o seu primeiro artigo ou em relatórios de processo. Continuando com o processo de extração, as chamadas de furos e tolerância geométricas são aumentadas e remapeadas para a lista de características do projeto. Analisando o balão 5 que atende os requisitos, o SolidWorks Inspection identifica automaticamente cada um e os divide em subbalões. Repetir essas etapas para as tolerâncias exigidas e chamadas dimensionais é algo simples, tendo que nenhuma entrada de dados manuais serão necessárias. Mas e se quiséssemos comunicar melhor essas informações da própria peça 3D? O SolidWorks Inspection 2022 melhorou drasticamente o desempenho e o suporte para arquivos de peças SolidWorks, que podem ser adicionados diretamente ao projeto de inspeção junto com a folha 2D. O processo de extração é o mesmo do desenho 2D, puxando e identificando a tolerância geométrica e as informações posicionais, mas agora expandindo para a peça 3D. Durante a montagem desse suporte, algumas soldas críticas juntamente com alguns requisitos de acabamento de superfície também devem ser inspecionados. Inspection 2022 agora oferece suporte total para a importação de conjuntos do SolidWorks para garantir o ajuste, a forma e a função adequados. Com a lista de características criada, este pacote agora pode ser salvo com todos os dados associativos 2D e 3D, sem ter que acessar nenhuma das peças ou montagens dentro do SolidWorks CAD. Os relatórios de inspeção podem ser gerados e incluem PDFs 2D e 3D junto com a documentação necessária do Excel. O SolidWorks Inspection também está disponível diretamente dentro do próprio SolidWorks como um suplemento, e a novidade do Inspection 2022 é o suporte total para API. Esses aprimoramentos altamente solicitados ajudam a automatizar a criação, expansão, modificação, extração e exportação do primeiro artigo e nos relatórios de inspeção do processo. Com o novo suporte a tipo de arquivo e maior automação no Inspection 2022, nunca houve melhor momento para rever seu processo de garantia de qualidade.
E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fronza, técnico pós-venda da UVW, e hoje vamos falar um pouco sobre o Flow Simulation, Routing e Elétrico. Vamos às novidades? Na maioria dos projetos mecânicos, o design elétrico desempenha um grande papel no processo. No SolidWorks, trazemos a engenharia multidisciplinar em um sistema ECO. Criar informações elétricas para uma peça não precisa ser cansativo ou um processo demorado. Adicionar pontos de conexão no SolidWorks tornou-se ainda mais fácil nessa versão. Para isso, vamos em Ferramentas, SolidWorks Elétrico, criar C-Point com peça fabricante. Nessa caixa de diálogo, ele abre a última peça do fabricante que foi utilizada, mas você pode navegar e selecionar outra peça da biblioteca. A lista de terminais mostra a lista de pontos de conexão que precisam ser adicionados. Selecionando um ponto ou uma borda do SolidWorks, atualiza essa tabela adicionando os terminais à peça. Caso precisamos clicar novamente em Ferramentas, SolidWorks Elétrico e criar C-Point com peça fabricante, podemos ver quais terminais já foram colocados e quais não. A capacidade de selecionar o ponto ou a borda do SolidWorks para adicionar um ponto de conexão permite criar rapidamente componentes elétricos usando diretamente o SolidWorks. Como podemos proteger a junção entre contatos e fios para eliminar falhas elétricas? Na versão 2022, temos suporte para o uso de backshells. 2 cabeamentos foram criados no nosso SolidWorks Electrical Esquemático. No SolidWorks, esses 2 cabeamentos também já foram criados. Agora que as rotas estão no lugar, podemos focar nos fios e contatos de proteção. Adicionar backshells aos conectores remove o estresse entre contatos e os fios. Backshells estão disponíveis na biblioteca do Routing Elétrico. Um acoplamento de giro de 45 graus foi usado e colocado nos conectores. O conector precisa de ajuste no cabeamento para passar pelo componente. Edite a rota vermelha e vamos selecionar o corpo do backshell. Com o botão direito do mouse, escolha Editar alinhamento de rota, selecione a spline e em seguida o eixo do backshell. O cabeamento irá se ajustar automaticamente. O uso eficiente de backshells durante o projeto protegerá a junção entre contatos e fios, eliminando atrasos na fabricação e manutenção do equipamento. Criar desenhos do cabeamento manualmente leva tempo e pode ser propenso a erros. Planificar rota automática automatiza esse processo e agora ajusta o nosso backshell. Para planificar o cabeamento vermelho com os conectores 3D, vamos clicar em Planificar rota, escolher os detalhes da documentação e clicar em OK para criar o nosso desenho. Com esse procedimento, economizamos tempo e, com isso, podemos focar em outros projetos. O Elétrico 2022 focou em agilizar o trabalho e criar os projetos de forma mais simples no nosso dia a dia. Sempre temos novidades quanto a componentes elétricos, e em vez de criá-los sempre, você pode baixá-los usando o portal de conteúdo elétrico ou o ECP para uso do SolidWorks Elétrico Esquemático. Você ainda pode usar o navegador web para isso, mas a maior novidade é a capacidade de executar o ECP diretamente do painel de tarefas do SolidWorks Elétrico. No guia Exibir, selecione o ícone ESP. No ESP, você pode ver quais são os itens e seções recém-adicionados ou atualizados. Aqui vamos usar a biblioteca vaga. Veja que temos uma lista de bibliotecas disponível para download. Para downloads temos itens distintos como Footprint 2D, símbolos ou peças do fabricante. Produtividade foi o foco das novidades do SolidWorks Electrical 2022.
dando flexibilidade para escolher a maneira mais efetiva para trabalhar seus esquemáticos. Na versão 2022 do Simulation, o desempenho quanto à execução e obtenção das análises foram melhorados consideravelmente, dando uma velocidade maior na solução das nossas análises. Como podemos ver nessa estrutura, temos um grande número de interações e a solução da análise teve um ganho de aproximadamente 27% em consideração à versão 2021. Temos nesse nosso modelo um volante que protege a escotilha durante o nosso mergulho. Para movimentar e travar o nosso modelo, precisamos de aproximadamente 500 newtons de força sendo aplicada. Percebemos uma simetria em nosso modelo, o que nos permite dividi-lo em 1/3 para ganharmos tempo na execução de nossa análise. Além da simetria, podemos simplificar nossa análise e substituir a haste por um novo conector virtual chamado haste de vinculação. A haste de vinculação aceita faces cilíndricas ou vértices para representar as suas extremidades. As condições finais podem ser definidas como rígida, pivô ou esférica. Vamos selecionar as faces cilíndricas desejadas e colocar a condição final como esférica. Podemos também colocar os parâmetros de como será o nosso perfil e as dimensões dessa haste. Vamos criar uma malha em nosso modelo só para a visualização de como ela está ficando. Na versão 2022, temos a possibilidade de colocar valores de controle de malha fora da faixa de tamanho global máximo ou mínimo. Com isso, podemos refinar qualquer região em qualquer momento, sem a limitação global desta malha. Agora vamos aplicar um torque no rotor central. O valor total é de 16,5 newtons. Como estamos com 1/3 do nosso modelo, vamos aplicar um valor de 5,5 newtons. Agora podemos executar a nossa análise e verificar os resultados apresentados. Vamos primeiro verificar as forças no conector criado em nosso modelo. Vamos verificar também as forças de reação no local de contato entre as peças do nosso modelo. O valor obtido deve ser multiplicado por 3 por causa da simetria, o que nos daria um valor de 483 N, valor inferior aos 500 pedido no projeto. Vamos mudar o nosso modelo e verificar se isso atende às especificações. Vamos executar novamente o estudo. Vamos verificar novamente o valor e multiplicá-lo por 3. Perceba que agora temos 663 N. Isso foi um ganho de aproximadamente 38% na análise do nosso modelo. Na versão 2022, verificamos um novo conector e a melhora no processo de execução das análises, resultando em um desempenho ainda melhor. Flow Simulation 2022 nos permite usar novas formas de plotagem e a capacidade de comparar os resultados em diferentes projetos. Estamos trabalhando uma nova lâmpada de alta potência para ser executada em 3 diferentes ambientes subaquáticos, dando mais opções aos seus usuários. Como podemos ver aqui, temos LEDs com 2, 3 ou 4 watts. Nosso objetivo é determinar qual funcionará melhor na temperatura mais baixa. Ao executar uma análise transitória, temos o explorador transitório, onde podemos analisar
como estão as energias e como elas estão se comportando em cada momento do seu projeto. Também podemos, na versão nova, criar objetivos através de equações, mesmo após a execução da sua análise, como podemos ver nesse nosso gráfico. Já foram feitos alguns estudos experimentais onde foi colocado valores diferentes para cada um dos LEDs. Vamos agora realizar a comparação de resultados desses estudos já criados para testar as suas diferenças. Com isso, temos lado a lado essas comparações. Podemos também mesclar os resultados de forma a utilizar os máximos, os mínimos ou combinar as diferenças entre cada estudo, levando em conta um como referência. Temos na aba de resultado os valores para cada configuração de cada um dos estudos sendo executado. Nessa nova versão, temos uma atualização automática da plotagem de cena considerando zoom, orientação do modelo e visibilidade das peças. Desta forma, ficou mais fácil o trabalho com plotagens de cena. O Flow Simulation 2022 melhorou quanto às plotagens e flexibilidade nas revisões e comparações de resultados em vários estudos ao mesmo tempo. Olá, meu nome é Ricardo Lopes, sou técnico em aplicações e vou apresentar para vocês as novidades do SolidWorks 2022. Eu vou falar sobre o SolidWorks Plastics. Vamos lá? SolidWorks Plastics 2022 adicionou recursos para resolver problemas complexos com maior facilidade. A tampa superior é fixa por parafusos em duas alças de plásticos em ambos os lados da escotilha. Estas alças têm um design assimétrico. Tanto uma versão direita quanto uma versão esquerda é necessária para o submarino Nemo. Vamos começar adicionando um material para análise de injeção plástica. O banco de dados de material é fundamental para qualquer simulação de plástico, e este ano foi adicionado mais de 100 novos modelos de materiais e atualizamos mais de 1.500 materiais, melhorando a precisão de preenchimento, compactação e empenamento. Para esta peça, escolheremos o material Delrin. O novo orientador de localização de injeção dá um feedback imediato sobre onde colocar o ponto de injeção. Ele define automaticamente uma melhor localização, com base na geometria da peça. Mas para este modelo, decidimos criar um canal de injeção baseado em desenho. Usando a ferramenta de canal que foi atualizada e simplificada, basta selecionar o segmento de esboço e escolher as dimensões. O novo botão de alterar dimensões torna ainda mais fácil construir seu canal de injeção personalizado. E agora não há necessidade de definir o número de elementos para cada segmento, é calculado automaticamente. Precisamos de um molde para criar cavidades para os componentes versão direita e esquerda. Com o Plastics 2022, podemos usar a nova condição de simetria. Isso criará a cavidade virtual da peça oposta em um passo. Basta clicar em um plano que corta o centro e a nova cavidade canal é criada. Mas e se você precisar de um molde com múltiplas cavidades da mesma peça? A nova condição de limite cíclico permite criar cavidades virtuais adicionais em um padrão circular. Basta clicar em uma linha do esboço, o número de cavidades que você quer e está feito. Se você optar por modelar um sistema de canal usando a geometria sólida, tanto a simetria quanto as condições de limite cíclico também podem ser utilizadas. E na hora de criar a análise, o novo botão para rodar a análise fica a um clique no topo da árvore.
E ao analisar os seus estudos, ativando a opção Simetria, permite visualizar toda a cavidade virtual. O SolidWorks Plastics 2022 combina funcionalidade adicional, pré-processamento mais simples e automação poderosa para obter resultados preciosos de simulação de injeção plástica mais rapidamente. Olá, meu nome é Felipe Rocha, eu faço parte do Departamento Técnico da UVW. Estou aqui para apresentar algumas das novidades do SolidWorks 2022. Vamos às novidades? O SolidWorks PDM 2022 apresenta alguns novos recursos para manter seus projetos dentro do prazo e do orçamento, enquanto mantém sua equipe de projeto organizada e informada. Com prazos apertados, é importante saber o que seus colegas de equipe estão fazendo. Com o PDM 2022, passar o mouse sobre a nova imagem do perfil de login fornece acesso rápido para editar a nota de presença, permitindo que você atualize sua atividade do dia. Quer saber o que seus companheiros de equipe estão fazendo? Basta passar o mouse sobre o nome de usuário para descobrir. Na versão 2022, a transição da visualização de bitmap para a visualização do headrounds agora é mais visível com a ajuda de um botão dedicado. Analisar seus modelos agora é mais fácil do que nunca com essa janela de visualização do headrounds, totalmente incorporada. Essa interface familiar permite o acesso a comandos mais usados, como a ferramenta de medição com todas as suas opções. Ele também fornece acesso total à árvore de projeto do componente, permitindo que você cruze e realce entre a geometria do modelo e a lista de componentes. Manter os custos de design sob controle é um bom equilíbrio entre projetar do zero e reutilizar designs anteriores. Por exemplo, precisamos de uma placa ultra-leve para esse novo design. A novidade do PDM 2022 é a capacidade de incorporar seu ambiente Exalidion Part licenciado ao PDM Professional. O Exalidion Part é um aplicativo poderoso de pesquisa e é descoberta que permite obter uma visão profunda de seus dados armazenados. O OnePart não apenas apresenta os resultados, mas também destaca as partes que compartilham uma semelhança 3D. Selecionar todos os 3 componentes nos permite compará-los lado a lado, para encontrar a peça com menor peso. Com a peça identificada, um simples clique de botão abre no SolidWorks, permitindo concluir o projeto da montagem, evitando o custo de criação de uma peça duplicada. Nenhum projeto está completo sem garantir que os desenhos sejam atualizados. Uma novidade no PDM 2022 é a capacidade de usar o comando abrir desenho, independente do nome do seu desenho ou de onde está localizado no cofre. Este comando foi adicionado ao menu do botão direito do mouse do suprimento do PDM, permitindo que você também acesse rapidamente os desenhos dos componentes. Com o administrador, trazer novos usuários para o PDM agora é mais fácil do que nunca. O nó de usuários e grupos foi consolidado, tornando mais fácil de encontrar. O cartão de propriedade do usuário também foi atualizado. Também há mais campos disponíveis, facilitando o mapeamento das propriedades. No cartão de propriedades do grupo, os administradores agora podem sobrescrever o nome do grupo do Windows por um nome mais descritivo, facilitando a identificação na árvore. Garantir os padrões da empresa é um recurso fundamental do SolidWorks PDM. A novidade no 2022 é a capacidade de bloquear a transição de desenhos salvos no modo de detalhamento. Além do bloco de transição, uma nova variável de sistema foi adicionada para desenhos salvos no modo detalhamento. Essa nova variável pode ser utilizada em locais como cartões de dados, a fim de fornecer visibilidade aprimorada ao estado em que esse desenho está. Receber designs de fornecedores na forma de formatos neutros é uma maneira fácil de agilizar o processo. A novidade do Web 2 é a capacidade de visualizar totalmente esses formatos. STEP para Solid, STL e outros podem ser vistos diretamente em seu navegador. Outra novidade do Web 2 é a capacidade de personalizar o cartão de dados. A remoção de propriedades como o nome do projeto e o número do projeto da visualização do cartão agora é facilmente realizada na ferramenta de administração. Uma opção chamada Mostrar no cartão da web está disponível para cada controle de propriedade do cartão.
Além disso, um editor de cartão da web dedicado foi adicionado. Esta ferramenta permite renomear campos que, de outra forma, teriam exibido o nome da variável. O layout do cartão pode ser alternado para o modo árvore, permitindo que os administradores arrastem e soltem as propriedades onde desejarem. Depois de salvo, uma simples atualização do navegador atualiza a visualização. Com novos controles de usuário, integrações de pesquisa e recursos de visualização, o SolidWorks PDM 2022 fornece as ferramentas de que você precisa para maximizar sua produtividade. O SolidWorks Manager 2022 apresenta novas maneiras convenientes de acessar, compartilhar e documentar seus projetos. A novidade nesse lançamento é a capacidade de criar notificações formatadas em HTML. Essas notificações podem ser visualmente personalizadas para destacar informações para os usuários. Outra novidade é a capacidade de incorporar links da web, permitindo que os usuários acessem facilmente o registro no portal web de gerenciamento. Este SEO está solicitando que o fornecedor do tanque atribuído na lista de materiais seja revisado e atualizado para o fornecedor preferencial. Na versão 2022, tem a capacidade de criar filtros salvos para bom. Esses filtros podem ser específicos do usuário ou salvo para o uso corporativo. A colaboração com outros pode agilizar a resolução de problemas, com a capacidade de compartilhar a bom por e-mail ou link. Os filtros aplicados são respeitados e as de referência podem ser selecionados para editar. Esta BOM compartilhada permite aos interessados a capacidade de editar a lista de materiais sem ter acesso ao SolidWorks Manager. Uma vez que as edições são feitas, essas mudanças são refletidas nos painéis de registro originais. Também podem tirar proveito no novo recurso de link da web, tornando mais fácil para usuários como gerentes de projetos acessarem os principais projetos. Essa tarefa foi marcada como concluída, mas precisa ser revisada como nova. Novidade para 2022 é a capacidade de completar uma tarefa permitindo terminar qualquer pontas soltas. Para usuários do SolidWorks, o suplemento Manage tem muitos novos aprimoramentos. Uma guia foi adicionada permitindo que os usuários vejam suas tarefas atribuídas. E uma opção de filtro filtra apenas as tarefas que têm o arquivo SolidWorks conectado a eles. Ferramentas familiares, como o quadro de tarefas, também estão disponíveis com a capacidade adicional de criar novas tarefas. A partir da visualização da estrutura, a seleção de um componente específico agora mostra todos os comentários feitos no registro, permitindo que os usuários vejam o feedback associado ao novo projeto. Na versão 2022, tem o suporte para o projeto de lista de materiais de cima para baixo. Este conjunto tem 2 adicionados manualmente na BOM, cada um com uma quantidade de 2. Esses 2 arquivos agora aparecem em uma dedicada denominada Arquivos adicionados manualmente, permitindo fácil acesso para serem colocados no modelo de montagem. Uma vez adicionados, eles ficam vermelhos e podem ser removidos da lista. A marcação de componentes em série fornece rastreabilidade e captura de componentes, já que registros vinculados é um poderoso recurso do Manager. Novidade para o 2022 é a capacidade de referenciar a BOM de registro vinculado diretamente no desenho. Além disso, esses registros vinculados estão agora a apenas um clique do botão direito do mouse, fornecendo acesso rápido à documentação de suporte, como o certificado de conformidade. Na versão 2022, o suplemento do Manage para Word, Excel e PowerPoint fornece acesso a comandos comuns. Propriedades do documento, como a descrição desse documento Word, são facilmente adicionadas para fazer referências às propriedades do documento ativo. Você também pode acessar as propriedades de um registro completamente diferente, economizando tempo e garantindo a precisão. Com novas maneiras de acessar, compartilhar e documentar seus projetos, então o SolidWorks Manager 2022 leva o gerenciamento de seus dados de produto para o próximo nível. Olá, tudo bem? Sou Lucas Fagundes, sou do Departamento Técnico da UVW e apresentando um pouco sobre as novidades do SolidWorks 2022, vou falar um pouquinho sobre o Visualize. Bora lá!
Dar vida a um conceito no início do estágio de design por meio de renderizações e animações de produtos pode ajudar a acelerar as iniciativas de vendas e marketing. Vamos ver como o Visualize 2022 torna mais fácil do que nunca gerar resultados de nível profissional para qualquer usuário. Ambientes HDRI já há muito tempo são suportados no Visualize. Esses ativos 3D não apenas aplicam uma imagem de fundo, mas também incluem uma iluminação de cena. Este ambiente à beira do lago tem a fonte de luz solar perfeita, mas a imagem de fundo precisará ser substituída por algo que seja mais direcionado a um público comercial. Como as imagens 2D são facilmente acessíveis e vêm em todas as formas e tamanhos, elas podem adicionar o toque perfeito a qualquer renderização, mas tradicionalmente requerem um processo de tentativa e erro para alinhar a perspectiva do modelo e da própria imagem do fundo. Visualize 2022 simplifica esse processo drasticamente com um novo recurso, Match Camera, usando as perspectivas de 2 pontos do horizonte da estrutura do navio, junto com a passarela do navio, a distância focal das câmeras é calculada e aplicada à geometria 3D. Isso cria fotorrealismo adicional no projeto, integrando perfeitamente a imagem 2D e o modelo 3D. A próxima etapa é certificar que a localização da fonte de luz no ambiente 3D esteja alinhada com a fonte de luz na imagem de fundo. É fácil girar um ambiente HDRI adicionado anteriormente e observar se as sombras do Nemo se alinham com as sombras do deck. Infelizmente, observamos que as sombras do Nemo projetadas parecem escoar pela parede do navio. Isso não é mais um problema no Visualize 2022. A geometria primitiva pode ser útil para vários cenários e, neste caso, a primitiva Wall traz um plano vertical, que pode então ser posicionado e dimensionado para replicar a localização da parede vista na imagem. No Visualize 2022, a habilidade de converter essa geometria em um Shadow Catcher que deixa as sombras expostas, enquanto remove a geometria primitiva dando o nível exato de detalhe necessário como esta renderização. Para a próxima imagem, capturar o Nemo em seu habitat natural é uma obrigação. Aproveitar as configurações e câmeras adicionais no Visualize é uma maneira fácil de manter todas as suas renderizações em um único projeto. Para uma foto subaquática, atualizar o ambiente HDRI e a imagem de fundo dos recursos da biblioteca é apenas arrastar e soltar. Como vimos antes, é importante replicar a iluminação da cena o mais próximo possível. Desta vez, uma luz de ar adicional é aplicada ao alternar para a vista superior e usar a opção Adicionar para combinar com a câmera, para criar a fonte de luz. A qualquer momento, você pode alterar entre a renderização ao vivo ou o modelo de visualização. Esta é uma maneira fácil de gerenciar o desempenho do sistema ao configurar seu projeto, como adicionar e posicionar ativos 3D adicionais. Para esta imagem, incluir um párogo de linha azul adiciona um toque agradável, mas e um cardume de peixes? As versões anteriores do Visualize tinham a capacidade de criar formações de modelo, mas exigiam 2 ou mais instâncias. Novidade no Visualize 2022. Os padrões agora podem ser criados a partir de uma única instância e, com o recurso de dispersão, randomizar esses peixes definindo o número de instâncias, juntamente com os parâmetros de caixa delimitadora. Torna esse processo muito mais fácil. Para a renderização final, uma terceira configuração é criada para capturar uma animação explodida do Nemo. Com a linha do tempo ativada, os grupos são selecionados e colocados em quadros-chave para definir suas posições inicial e final. Passar por esse processo de enquadramento-chave de várias partes e grupos pode desordenar rapidamente a linha do tempo. Agora, no Visualize 2022, os itens adicionados à linha do tempo de animação podem ser bem organizados em pastas usando as opções de grupo. As fitas de animação também podem ser codificadas por cores, tornando mais fácil encontrar e reposicionar esses quadros-chave no lugar perfeito. A primeira câmera está configurada para uma perspectiva grande angular e é enquadrada na linha do tempo. Uma única câmera pode capturar a ação, mas várias câmeras realmente trazem um toque mais profissional. Você pode repetir facilmente o processo de introdução de câmeras e quadros-chave adicionais à sua animação com apenas alguns cliques, seguindo em frente com a possibilidade de ver 3 câmeras criadas. Visualize 2022 oferece uma abordagem muito mais direta para permitir a troca de câmera de uma câmera para outra. Ao criar um grupo de câmeras na linha do tempo, você pode definir qual câmera deseja ativar e quando, evitando a necessidade de criar edições adicionais em aplicativos de edição de terceiros. Voltando a cada uma dessas 3 configurações, tudo parece bem e o processo de renderização final pode começar. Conforme o progresso avança e cada renderização termina, o Visualize 2022 oferece um visualizador de saída novo e atualizado para manter seus projetos ainda mais organizados. As configurações de renderização podem ser revisadas e os projetos podem ser cancelados ou renderizados novamente.
conforme necessário. E o melhor de tudo, todas as saídas dos projetos são referenciados e as entregas finais podem ser abertas. Ano após ano, o SolidWorks Visualize aproveita a tecnologia de renderização mais recente e simplifica para cada usuário, gerar vendas de classe mundial e colaterais de marketing. Como vemos com o Nemo, nunca foi tão fácil.